Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. É uma pergunta. Cristo é mesmo o fim da lei? É a pergunta de hoje. E o tema de hoje, né, que é uma pergunta. Cristo é mesmo o fim da lei? O nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 7, versículo 6. Tá? Romanos 7, 6. Antes de nós lermos, eu vou me dirigir aos abençoados que estão ao vivo, aliás, que estão pela gravação, né? Os irmãos que estão pela gravação conosco, eu quero convidar vocês, antes de tudo, a se inscreverem em nosso canal. Nós sabemos que tem muitas pessoas que assistem ao nosso canal e que não são inscritas, né? Então convido você a se inscrever, abençoado, é gratuito, né? Você se inscreve aqui. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho inscreva-se, né? Você se inscrever ou inscreva-se. E ao lado tem um sininho, é só você clicar nesse sininho. Você tem que fazer essas duas coisas, amados, porque se vocês só se inscreverem, o YouTube não está enviando para todos os inscritos. Ele envia sim para todos que marcam o sininho, tá? Então, se inscreve, marca o sininho para você receber sempre o nosso conteúdo no seu celular, né? Você recebe um aviso no seu navegador, no computador, onde quer que você esteja conectado, tá bom? Então se inscreva no canal, marque o sininho, esteja junto com a gente, venha crescer em graça, tá? Se você quiser entrar em contato comigo, entra por e-mail, tá? Por e-mail eu garanto que eu respondo, ainda que eu demore a responder, amado, eu vou responder, tá? contato@abencoados.com. Entre em contato por e-mail conosco, que eu vou lhe responder, ou pelo nosso site, no Fale Conosco do nosso site, tá? Mas se quiser, é até mais prático ir direto por e-mail, né? contato@abencoados.com. E nos escreva que eu vou lhe responder, eu, Cristiano França, te responderei pessoalmente neste e-mail. Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá? E você que está aí pela gravação, se você sente no coração apoiar o nosso trabalho, você gosta, está crescendo em graça, Cristiano França, eu quero muito ajudar, eu quero que esse trabalho cresça, então eu quero ser um dos financiadores desse trabalho, eu vou semear nesse ministério para que a palavra corra. Você quer fazer isso? De antemão fica a nossa gratidão, tá? Para você fazer isso, embaixo do vídeo no YouTube você encontra diversos links. Um deles é o link Seja um Semeador. É só você abrir o box de informação aqui embaixo do vídeo, você vai encontrar, né, vários links. Um dos primeiros é Seja um Semeador. Clica nesse link que você vai abrir uma página onde tem as informações de como você pode nos ajudar, tá? Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Vamos ler então, abençoados, Romanos capítulo 7, versículo 6. Vamos lá. Mas agora, veja só, fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, eleitos de Deus, mais que vencedores em Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, salvos pela graça, selados com o Santo Espírito da promessa. Meus amados, a pergunta de hoje, o tema de hoje, aliás, é uma pergunta bastante pertinente, porque por incrível que possa parecer, né, por mais que nós hoje que conhecemos a graça, né, vemos com muita claridade, com muita certeza, né, o estabelecimento da graça, né, como o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para estabelecer a graça. E nós vemos a revelação dessa graça por meio do trabalho do apóstolo Paulo em suas epístolas. Então, para nós que conhecemos a graça, tudo isso é muito claro, né? Então, para a gente fica parecendo uma coisa incrível e impossível uma pessoa não vislumbrar isso. Mas é verdade. A grande maioria não consegue vislumbrar a graça. E por incrível que pareça, tem muitos irmãos que defendem que a lei ainda está em vigor. Então, veja bem, existem pelo menos dois grupos no meio da religião. Existem aqueles que não acreditam que estão na lei, eles pensam que estão na graça, mas estão na lei. Então, na cabeça desse primeiro grupo, a lei realmente foi abolida, eles não vivem mais nela. Então, as obras que eles praticam, apesar de serem obras da lei, eles pensam que são obras da graça. Então, por exemplo, a grande maioria é dizimista, dá dízimo, esse dízimo que é uma fraude, né? Esse dízimo que as igrejas recebem aí, igrejas não, né?
essas denominações recebem, a igreja somos nós, né? Então, esses dízimos que essas denominações religiosas recebem hoje, esse dízimo é uma fraude. Ele sequer existe na Bíblia. Esse dízimo em dinheiro. Não existe na Bíblia isso aí. Isso é uma invencionice dos homens, tá? Então, é uma farsa, é uma fraude. Tá? Mas eles recebem essa fraude. Então, eles colocam o povo debaixo de maldição. Por quê? Porque eles ressuscitam esse espírito da lei. Ainda que na época da lei não se dava dízimo em dinheiro, mas o espírito da lei está vivificado nessa prática que fazem hoje. Então é uma forma de ressuscitarem a antiga aliança. Então as igrejas, 99,9% delas, igreja não, denominação, né? Essas denominações religiosas, 99% ou mais delas, né, recebem esse dízimo. Então, é dízimo. A maioria faz jejum, esse jejum de ficar sem comer, sem beber, isso é uma coisa que vem da lei, é uma obra da lei, mas eles pensam que é da graça. Jesus fazia jejum, né? Jesus fez jejum no deserto, na verdade, né? Jesus fez jejum no deserto, porque eu vejo em Atos dos Apóstolos as pessoas fazendo jejum. É claro, amados, eram judeus, praticantes de obras da lei. No início da igreja primitiva, né, os irmãos ali ainda estavam muito envolvidos com a lei. Muitos eram judeus de prática, né? Então eles recebiam Jesus, recebiam o conhecimento de que Cristo era o Messias, mas eles ainda se mantinham fiéis à lei, mesmo porque o templo lá da lei estava de pé. Então era uma luta muito grande fazer aquele povo entender que eles tinham que abandonar essas obras. Por isso que nós vemos na igreja primitiva muitas dessas práticas ainda da lei. Entende? Por isso que você vê a luta de Paulo em ensinar que eles tinham que abandonar Moisés. Vocês veem a carta aos Hebreus, ela foi escrita para isso, para libertar o povo, os hebreus, os judeus da lei. Essa carta aos Hebreus, aliás, nós temos um estudo, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube o link, tá? Mas na gravação, tá, gente? Agora ao vivo, para quem está ao vivo, não tem como deixar agora, mas na gravação eu vou deixar. Quando você estiver assistindo a gravação, é só você ir embaixo do vídeo no YouTube, você vai encontrar o link. O motivo da carta aos Hebreus. Esse estudo é maravilhoso, olha, daqui. É pesado, gostoso demais, tá? O motivo da carta aos Hebreus. Você vai entender que Paulo escreveu, e nós entendemos que foi o apóstolo Paulo que escreveu aquela carta, né? Nós entendemos que ele escreveu justamente para dissuadir os judeus a abandonarem as obras da lei. É tremendo esse estudo, depois vocês acompanhem aí. Tá? Então, abençoados, as pessoas hoje, esse primeiro grupo que eu estou falando, eles entendem que essas obras não são da lei. Então eles são dizimistas, fazem jejum, né? Assim como o pessoal da igreja primitiva, que estava ainda envolvida com a lei, fazia também, né? E até hoje eles fazem aí jejuns de alimentos, né? E eles vivem em sacrifícios corporais, o duro trato do corpo, que também é uma coisa que vem da lei, né? Aquele rigor ascético, como a palavra fala, né? Então, um rigor para com o corpo, e muitas outras práticas, como a Páscoa judaica, né? Que essa Santa Ceia que eles fazem é uma cerimônia inventada, né? Pelo sistema religioso já há alguns séculos, né? Só que essa Santa Ceia é o quê? Ela é uma cerimônia inspirada na Páscoa judaica, né? E os coríntios também faziam, né? Essa cerimônia, os coríntios lá faziam também, né? A festa ágape, a festa do amor, né? Que os coríntios faziam, era o que? Era uma festa inspirada na Páscoa, né? Eles cumpriam uma certa parte dos elementos da Páscoa, eles cumpriam naquela festa ágape. Então era uma mistura da festa tal, e tinham alguns elementos da Páscoa. Então era como se fosse uma Páscoa, né, entre aspas, cristianizada, vamos dizer assim. Eu também não vou entrar muito nisso, porque nós temos um estudo, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube um link, A Verdadeira Ceia do Senhor. É outro estudo pesadíssimo e maravilhoso, daqui, como se diz, né? Muito gostoso também o estudo. Então quem quiser estudar, vou deixar o motivo da carta aos Hebreus e a verdadeira ceia do Senhor. Então hoje eles fazem Santa Ceia, eles dão dízimo, eles fazem jejum, eles pagam preço, faz duro trato do corpo, guardam o sábado. Isso nem todas fazem, né? Mas existe um segmento que guarda o sábado, né? E esse povo, eles não pensam que estão na lei.
No caso, o pessoal que guarda o sábado, eles até admitem a lei. Esses fazem parte do segundo grupo. O primeiro grupo não guarda sábado, mas eles fazem jejuns, eles dão dízimo, como eu falei, fazem Páscoa, dura o trato do corpo, sacrifica daqui, sacrifica dali. Então, essas obras que eles pensam que são da graça, na verdade são obras da lei. Ou são práticas inspiradas na lei. Ou seja, é uma maneira de ressuscitar o antigo pacto. Mas eles não admitem que estão na lei. Não, a lei foi abolida, não vivemos mais na lei. Mas continuam praticando. Então, amado, você que está aí assistindo ao vivo ou pela gravação, eu vou lhe dizer uma coisa. E, por favor, eu estou dizendo com todo respeito, eu não quero te ofender, nem nada disso. Mas eu preciso te falar a verdade. Se você ainda pertence a alguma denominação que faz esse tipo de prática, e jejuns, e isso e aquilo, e dízimos, e Santa Ceia, Páscoa, etc, 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 etc. Sinto muito, amado, você está debaixo de maldição, debaixo de obras da lei. Eu lamento. Porque eles podem até dizer que estão em Cristo, mas não estão. A palavra diz que os que são das obras da lei estão separados de Cristo e debaixo de maldição. Então, amados, não estão em Cristo no sentido de que não estão servindo a Ele. Eles até estão em Cristo, quem é a ovelha, até está em Cristo no sentido de que está no tempo da graça. Né? Mas no sentido de servir ao Senhor, não, estão separados. Não servem ao Senhor, servem a homens, servem a sistemas, servem a denominações, servem a obras da lei. Se está em obras da lei, não está servindo a Cristo, está separado de Cristo e está debaixo de maldição. Sabe? Então não adianta. E existe o segundo grupo que eu falei, que além de praticar Santa Ceia, dízimo, isso, aquilo, outro, eles ainda guardam sábados de 24 horas. Esse pessoal que guarda o sábado de 24 horas, esses admitem a lei. Mas eles admitem só uma parte da lei. Eu já vou entrar nisso mais à frente. Então existe essa divisão. Né? E na verdade todos estão debaixo da lei. Os que guardam sábado, os que não guardam. Sabe por quê, amados? Veja bem. Se você pratica uma só obra da lei, você já está debaixo de toda ela. Está debaixo de maldição. Por exemplo, existem ministérios aí, você encontra até muito pela internet, que dizem pregar a graça. Mas esses ministérios, alguns deles dão Santa Ceia, que eles chamam de ceia do Senhor, porque é o sinal visível, porque é comunhão e não sei o quê. Né? E também cobram dízimos. Já tem outros ministérios que dizem pregar a graça, que eles não dão Santa Ceia, nem Páscoa judaica, mas cobram dízimos. Dizem que é o dízimo de Abraão, porque tem que dar, porque não sei o quê. Estão debaixo de maldição também. Não adianta dizer que prega a graça, meu amado. Tem que pregar de verdade. Não adianta dizer que vive a graça. Tem que vivê-la de verdade. Entende? Então, não adianta, amado. Se tem uma obra da lei no meio, está contaminada. É como Paulo fala, um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Então, uma obrinha da lei que tenha, está contaminado pela lei, está debaixo de maldição. Então é importante nós entendermos, amados, que de fato Cristo é o fim da lei. Porque se você diz viver em Cristo, meu irmão, você não pode viver em obras da lei, comendo Páscoa, Santa Ceia, dando dízimo e jejum, isso e aquilo. Se você está em Cristo, e todos nós estamos em Cristo, amado, nós temos que abandonar obras da lei. Senão eu ressuscito a lei na minha vida. E Cristo deixa de ser o fim da lei. Se a palavra diz que Cristo é o fim da lei, mas o cara está guardando sábados, então a lei atravessou o Cristo, vamos dizer assim, ultrapassou a barreira de Cristo. E não pode, à luz do Evangelho, isso não pode acontecer. Romanos 7,6, de novo, o primeiro versículo, vamos reler aqui? Olha só. Mas, agora, olha só o que está escrito aí, meu irmão, minha irmã. Fomos libertos da lei. Olha só, está sublinhado aí, inclusive. Fomos libertos da lei. Tá? Havendo morrido. Nós temos também um estudo que fala que estamos mortos. Já estamos mortos. Morremos para o mundo, morremos para o pecado, morremos para a lei. São 3 mortes em uma, né? Vamos dizer assim. Eu vou deixar também o link desse estudo, já estamos mortos. Aí embaixo do vídeo no YouTube, na gravação. Havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A letra aqui é o quê? É a lei de Moisés.
que Paulo está dizendo? Que a lei é velha, está obsoleta, ultrapassada. É a velhice da letra. Eu não me baseio mais em letra, eu me baseio no Espírito. A graça é direção do Espírito, não é direção da letra. Não são 10 mandamentos escritos numa tábua. Não são 613 mandamentos que constam na lei de Moisés. Não. É a direção do Espírito. A lei de Deus em meu coração hoje é a lei do Espírito da vida. É a novidade de Espírito. Vocês estão compreendendo? Então, abençoados, nós temos que ter isso em mente para que nós possamos, você que já está em graça, é bom você ter sempre isso forte em mente, para que você seja usado por Deus quando alguém do sistema religioso, principalmente os sabatistas, esses que guardam sábados e defendem a lei, no caso eles defendem mais o aspecto dos 10 mandamentos, eu já vou explicar isso já, eles fazem uma divisão, né, e defendem os 10 mandamentos, não importa, tá? Se você leva em consideração 10 mandamentos ou 613, não importa, está debaixo da lei. Mas eles defendem os 10 mandamentos, né, justamente para poder dar base a esse entendimento de que tem que se guardar um sábado de 24 horas, o que é um absurdo, é uma heresia, é algo terrível também, né? Então é bom você estar preparado, porque quando esse povo vem, esse povo tem bons argumentos. Sabe, são argumentos espertinhos, entre aspas, vamos dizer assim, mas que são sofismas, são embustes. É tudo mentira, mas num primeiro momento parece lógico. Entende? Então é bom você estar preparado. Eu, amado, já passei por muitos embates. Meus irmãos, neste ano, para quem não sabe, neste ano de 2019, eu estou completando, para a glória de Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por isso, 20 anos que eu estou conhecendo a graça. Tá? O mistério da graça começou na minha vida em 1999. Eu comecei devagarzinho vislumbrar algumas coisas da graça, estudar daqui, estudar dali. E eu estou ao longo de 20 anos, completando neste ano, agora que nós estamos em 2019, né? Se você estiver assistindo a gravação no futuro, em outro ano, aí já passou. Mas atualmente nós estamos transmitindo ao vivo e gravando também essa mensagem. Nós estamos em abril de 2019. Então são 20 anos defendendo, né, conhecendo e, consequentemente, defendendo o Evangelho da Graça. Então, mas nesses 20 anos, eu já me deparei com muitos embates. Eu até participava muito de debates, mas eu parei com isso quando eu amadureci. A palavra ensina que você não tem que participar de debate, né? Você tem que... A palavra de Deus, o Evangelho da Graça, ele não se entende por meio de debates, de lutas, de embates, ele se entende por revelação. Mas quando eu não era tão amadurecido, no início da graça, eu era muito impetuoso e queria falar, e queria, sabe, empurrar, e o que é um erro também, queria empurrar a força, o conhecimento da graça nas pessoas. Não pode ser assim, não é por força nem por violência, é pelo Espírito, é pela revelação. Então eu participava muito de debates, né? Então eu enfrentava os debates daqui e dali, sabe? E eu percebia que as pessoas tinham bons argumentos. Só que, como eu falei, são sofismas, né? São enganos, engodos, né? Então, abençoados, nós temos que ter a nossa mente preparada para lutar contra esses conhecimentos, tá? Não em debates, evite debates, não entre nisso. Tá? Debate não. Mas assim, é bom você ter a sua mente preparada, porque geralmente vem alguém da lei, ou vem alguém que está querendo vir para a graça, mas não entende muito bem. A pessoa vai te procurar. Isso é verdadeira batalha espiritual, aliás. Sabe? É a luta de conhecimento. Não é luta física, não é luta contra supostos espíritos e vou lutar com o mal, vou expulsar, vou não sei o quê. Não é isso. A luta, a verdadeira batalha espiritual, é a nossa luta em nível intelectual. Veja só, 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aqui fortaleza é uma figura, né, de algo muito poderoso que é implantado na mente das pessoas. Então, olha só, a nossa luta é o quê? É destruir fortalezas. Como que se faz isso? Com conhecimento da graça, com bons argumentos, com conhecimento da palavra. Aqui, irmão, está escrito, veja só o contexto, veja o texto. É importante você conhecer texto e contexto do texto e contexto histórico também.
né? São muitos contextos que você tem que entender para você ser um bom mestre, vamos dizer assim, um bom ensinador. Não sei se essa palavra existe, mas se não existe, eu estou inventando agora. Um bom ensinador da graça. Você tem que conhecer o texto, o contexto do texto, o contexto histórico, o contexto cultural dos tempos bíblicos. Tudo isso é muito importante para você fazer uma avaliação dos textos, né? Então, amado, é bom você conhecer para você destruir fortalezas. Mas veja, não é a força, não é com debate, não é brigando, não é discutindo, não é isso. É com conhecimento, é com paciência. O apóstolo Paulo ensina que nós devemos ensinar e transmitir a palavra com longanimidade, com paciência. Entendem isso? Versículo 5. Veja só como é que as fortalezas estão na mente. Vejam só. Destruição de fortalezas. Versículo 5. Destruindo raciocínios. Pegou aí, não? Entendeu que a fortaleza está na mente? A fortaleza é o quê? São as filosofias humanas, né? É o conhecimento religioso. É o mundanismo. É o mundo na mente do povo. Nós não podemos nos conformar com o mundo. E um dos aspectos do mundo é a religião. A religião, amado, é algo mundano. Não é espiritual, é do mundo. Tá? Então, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa é a luta espiritual que nós temos. E levando cativo todo entendimento, pensamento, toda a mente à obediência de Cristo. Então, a nosso chamado aqui, como Ministério da Graça, é isso. É destruir. É por isso que nós trabalhamos muito em cima de destruição de entendimentos, né? Nós sempre primeiro destruímos o ensinamento da religião para depois construirmos o da graça. Porque é assim, amados, 99% das pessoas aí estão envolvidas com a religião e a mente delas está cheia de fortalezas. Então, primeiro tem que destruir fortalezas para depois construir o entendimento da graça. Esse é o nosso chamado. Então, eu já me deparei com muitas visões anti-graça, vamos dizer assim, né? E principalmente esse pessoal sabatista, né? O maior segmento dos que guardam sábados são os chamados adventistas do sétimo dia. Mas não são apenas eles, tá? Existem outras denominações que também guardam os sábados, tá bom? Mas assim, os mais conhecidos são os adventistas. E esse grupo tem bons argumentos, sim, eu não vou negar isso aí. Mas eu repito, são falácias, são sofismas, são argumentos que parecem reais num primeiro momento, mas quando você se aprofunda na graça, você vê que não tem nada que ver com a verdade, né? Tá? Então, uma das visões que esse povo tem, né, é essa tentativa de separar a tal lei moral de lei cerimonial. Durante um tempo até eu acreditei nisso. Existem duas leis, a lei moral, a lei cerimonial. Então o que eles dizem? Que eles aboliram a lei cerimonial, eles dizem isso, apesar de comerem Santa Ceia, darem dízimos, fazerem jejuns, tudo isso eles fazem, os adventistas e todos os sabatistas. Mas eles dizem que aboliram as cerimônias, mas fazem cerimônias. Vocês veem que não tem coerência o entendimento desse povo. É incoerente, é falso. Sabe? Porque eles dizem, não, nós abolimos a lei cerimonial. Aí você pergunta assim, mas ô amado irmão, como é que você aboliu a lei cerimonial se você come Santa Ceia? Mas Santa Ceia não é da lei. Como não é? Santa Ceia tem origem na Páscoa. A Santa Ceia é um aspecto ou uma caricatura da Páscoa, por assim dizer. É a Páscoa judaica ressuscitada, na verdade. Então você está fazendo cerimônia sim. Então eles dizem que aboliram a lei cerimonial, mas eles têm que cumprir a lei moral. O que seria a lei moral? São os 10 mandamentos. Eles defendem os 10 mandamentos na letra. Por quê? Porque dentre esses mandamentos está justamente o sábado. Guardar o sábado. Então, guardareis o sábado para descanso, não sei o quê. Está lá, é um dos 10 mandamentos. Então, para eles poderem ter razão em guardar o sábado, eles precisam separar a lei. Então eles dizem a lei cerimonial que nós não vivemos, mas eles vivem sim em parte. Porque, repito, se eles comem Santa Ceia, Páscoa, se eles dão dízimo, se eles fazem jejum, então eles têm cerimônias sim. Mas eles dizem que não. Então eles dizem que aboliram a lei cerimonial, entre aspas, mas vivem a lei moral. Meus amados, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Não existe esse negócio de lei moral ou lei cerimonial. Olha só. Ah, mas... Oi, mano? Exatamente. Lei é lei. Então o que acontece? Mas Cristiano França, existem aspectos da lei. Gente, é evidente que sim. Veja bem, amados. O aspecto cerimonial e o aspecto moral da lei são as duas faces da mesma moeda, na verdade. É uma coisa só. Lei é lei. Então, não existem duas leis. Vamos dizer assim. Existe uma lei que é moral, uma lei que é cerimonial. Amado, lei é lei. Tá? Existe um aspecto moral, o aspecto cerimonial. Eu concordo com isso. Mas tudo é uma lei só. É só lei. Então, eles fazem isso para tentar... nós guardamos o sábado, mas o sábado é um aspecto moral. O apóstolo Paulo ensina a abrir mão só do cerimonial. Não, amado, você vai ver na Bíblia que não. Então, eles têm esse argumento de lei moral, lei cerimonial. Parece ilógico, né? Dizer que é como se houvesse duas leis, né? Mas não, existem dois aspectos de uma lei só. Lei é lei. Tá? E um outro ponto que eles batem muito é na questão da palavra fim. Né? Em Romanos, já vamos ler já, o apóstolo Paulo diz que Jesus é o fim da lei. Eles dizem que fim não significa que acabou. Significa que o fim aqui seria o objetivo da lei. A finalidade. Né? O fim no sentido de finalidade, de objetivo. Então, não acabou. Aqui Cristo era o objetivo da lei. A lei... Vocês estão entendendo? São argumentos que são, como eu falei, espertinhos, entre aspas. Né? Então você parece que tem uma lógica, puxa vida. E esses argumentos têm enredado muitas pessoas aí. Mas na verdade são falácias, amados. Vamos ler Romanos 10:4. Vejam só. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Veja só. O fim da lei é Cristo. Para quem crê. Por quê? O crer substitui a lei. Esse é o ponto aqui de Paulo, aliás, quase que na carta de Romanos inteiro. É demonstrar que nós temos chamado a viver por fé, não mais debaixo da lei. Então, o fim da lei é Cristo. Amado, olha só. A palavra fim no grego, ela vem do grego telos. Significa realmente o término. O encerramento. Tem até aqui, escrito aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu acho que eu tenho escrito aqui. Aqui, o significado. Terminação, extremidade. Olha só, terminação. Olha só essa acepção aqui. O limite no qual algo deixa de ser. Pegou? Ou seja, Jesus é a fronteira. A fronteira é Jesus. A lei vai até Jesus. Ou foi até Jesus. Né? Quando Jesus se manifestou, fim da lei. Tá? O fim. Quando alguma coisa é concluída. Então, o significado da palavra fim, telos, é isso. Aí você pergunta assim, mas Cristiano, essa palavra não pode ser traduzida por objetivo? Até pode, mas é uma acepção bem mais fraca. Só que mesmo assim não muda muito o sentido. Por quê? Porque o objetivo no sentido de que o objetivo fora alcançado. Então, se você tem um objetivo e você alcançou o seu objetivo, então acabou. Entende? Então, na verdade, não muda muito o sentido. Mas o fato é que a palavra fim, no grego, significa isso. O limite no qual algo deixa de ser. Quando alguma coisa é concluída. Ou seja, a lei foi concluída em Cristo. Por isso que Cristo, ao morrer, antes de morrer na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. Ou seja, ele consumou tudo que a lei exigia, abençoados. Então é importante nós termos isto em mente. Porque o povo vem com essa história de lei moral, lei cerimonial, para enganar. Porque o fim da lei é a finalidade. Não é o objetivo, não é que acabou. Não, acabou sim. O fim, é término, ponto. A lei acabou em Cristo. A partir de Cristo nós não precisamos mais da lei. Vocês estão entendendo?
Então, nós não temos que cair nessas histórias, amados, de lei moral, lei cerimonial. Ah, mas o Cristiano, eu estive com um sabatista, alguém do sétimo dia aí, ele me disse que tudo bem, temos que abandonar as cerimônias, mas os 10 mandamentos tem que ficar, temos que servir nos 10 mandamentos para guardar o sábado, e tem que ser na letra. Amado, o que você leu comigo no início? A letra é velha. A letra aqui é a lei. Eu acho até interessante. Uma vez eu estava conversando com o irmão e eu estava muito assim, né, mostrando na palavra, aqui, irmão, tá escrito e tal. Aí o irmão ficou sem argumento, aí ele falou assim, isso já tem muito tempo, né? Aí ele falou assim para mim, Cristiano, você tá muito na letra. Eu estava na graça, mostrando a graça na Bíblia. A letra mata, irmão, cuidado. Você vê, né, abençoado? Você vê como tira as coisas do contexto, né? Eu estava mostrando muito na Bíblia, porque eu estava defendendo a graça na época pro irmão, e mostrando aqui, irmão, está escrito, aqui está escrito, aqui está escrito. Cristiano, você está muito na letra, a letra mata. Amado, a letra mata, a letra da lei. Quando Paulo falou sobre a letra, ele não estava falando das suas epístolas, do conhecimento da graça. Ele está falando da lei. Então, quando ele fala, não servimos mais na velhice da letra, ele está falando da lei de Moisés. Isso inclui o aspecto cerimonial e os 10 mandamentos também. Então nós não temos que cair nisso, amado. Lei é a mesma coisa. Lei moral, lei cerimonial. Não existe essa divisão. Existem aspectos. Mas é a mesma coisa. São as duas faces da mesma moeda. Vamos ver aqui, 2 Coríntios 3, versículos do 7 ao 14. Vamos ler esse contexto aqui, olha só. Presta bem atenção na leitura, amado. Vejam. E seu ministério da morte. Note o que Paulo está dizendo. O ministério que trouxe morte. Está sublinhado aí, inclusive. Isso, o ministério da morte. Da morte. Gravado com letras em pedras. E aí eu pergunto para você que está ao vivo, você que está pela gravação, o que foi gravado com letras em pedras? Não foram os 10 mandamentos? Sim ou não? Isso é o ministério da morte. Gravado com letras em pedras. Ou seja, Paulo está falando dos 10 mandamentos. Vocês notem que para Paulo não existe negócio de lei moral, lei cerimonial. Lei é lei. Então, se esse ministério, que veio gravado em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Agora veja o final do versículo. A qual era transitória. A lei era o quê? Transitória. O que é algo transitório? É algo que vai ter um fim, que vai acabar, que vai dar lugar para outra coisa. É transitório. Pegou aí? O ministério da morte, a lei da morte, que trouxe morte, gravado com letras em pedras. Então não tem isso, amado. Não, vamos aqui guardar os 10 mandamentos e vamos separar só a lei cerimonial. Isso é papo furado. Lei é lei. Foi gravada com letras em pedras. Então você vê que Paulo não pegou leve com os tais 10 mandamentos. Não tem isso de guardar 10 mandamentos na letra. Versículos 8 e 9. Então, se esse ministério, né, da morte veio em glória, agora o 8 e 9. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha o que Paulo está dizendo. Ô Coríntios, veja bem, a lei veio em glória. Sim, ela veio. Mas se nós compararmos com a graça, que é o ministério do Espírito, não há como comparar. Então a lei veio em glória, o rosto de Moisés brilhava, mas era um brilho transitório, que logo acabou aquele brilho. Isso era o quê? Era um simbolismo, era uma metáfora o quê? Do fim da lei. Então, se aquela lei veio em glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, está vendo que está sublinhado aí? Então você vê que Paulo chamou os 10 mandamentos gravados em pedras de quê? Ministério da morte e ministério da condenação.
Porque foi para isso que a lei veio mesmo. A lei veio para diagnosticar o pecado, condenar e matar espiritualmente. Então, se esse ministério foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Glória a Deus! Então, o ministério da justiça é muito, infinitamente, incomparavelmente mais glorioso. Então, vocês veem, amado, que não tem esse negócio de lei moral, lei cerimonial. Foi gravado com letra em pedra. Então, os 10 mandamentos, os 613 no total, tudo é lei. Tudo isso tem que estar fora da nossa vida. Sabe? Ah, Cristiano, mas os 10 mandamentos, diz lá, não matarás, então quer dizer que eu posso matar? Olha, eu vou te falar uma coisa. A palavra diz que tudo é lícito. Agora, tudo convém? Não. Então é claro que você não vai sair matando ninguém por aí, porque você não está debaixo dos 10 mandamentos na letra. Claro que não. Porque, amado, os 10 mandamentos se resumem em quê? No amor. E essa lei está no nosso coração. Entende? Então não é uma licença. Ah, a palavra diz que não matarás. Então se eu não estou debaixo dos 10 mandamentos, eu posso matar à vontade. Primeiro que é contra a lei do homem, você vai sofrer consequências. Tá? E segundo que você não tem um chamado para isso. Ao contrário, você tem um chamado para amar. Não para matar ninguém. A lei de Deus está aqui. Eu não preciso de letra me dizendo isso. Eu não preciso ter uma tábua de pedra na parede, né, onde quer que seja, e está escrito lá, não matarás. Eu não posso matar porque está escrito ali na letra, na parede. Não. Essa lei não está em pedra, ela está aqui no coração, no espírito. Versículo 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Eu trouxe uma outra versão desse versículo, que essa tradução ficou um pouquinho confusa, né? Ah, o que foi glorificado não foi glorificado. Vamos ler esse mesmo versículo, só que na Nova Versão Internacional, versículo 10 de novo. Só que uma versão um pouquinho mais bem explicada. Veja. Pois o que outrora foi glorioso, ou seja, a lei, agora não tem glória. Vê que esse versículo nessa versão está um pouquinho melhor explicado. Em comparação com a glória insuperável, que é a glória da graça. Então, o que foi glorioso, ou seja, a lei, agora não tem glória. Porque foi transitório, acabou em Cristo. O fim da lei é Cristo, acabou. Então eu não tenho que viver em cerimônia. Eu não tenho que ficar dando dízimo, comendo Páscoa, fazendo jejum, sacrificando, duro trato do corpo, seguindo mandamentos de homens. Pode isso, pode aquilo, não corto o cabelo, não pinto o cabelo. Eu não tenho que viver nisso. Eu vivo pela fé na direção do Espírito. Eu não tenho que ter 10 mandamentos. Ah, mas eu não matarás. Não, eu não mato porque está no meu coração, não é porque está escrito numa pedra. Vocês estão entendendo isso? Esse é o ponto. Ah, mas Cristiano, e o sábado? A gente já vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Versículo 11 e 12. 11 e 12. Porque se o que era transitório, a lei, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Você vê, amado, que a graça ela é eterna. A nova aliança, que é esta aliança que nós estamos e estaremos para sempre, ela não é transitória, ela permanece, ela é eterna. Tá? Então, se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, ousamos de muita ousadia no falar. Porque realmente você falar contra a lei, principalmente naquela época que Paulo estava, né, com tantos judeus, tantos observadores da lei, era realmente ousado falar isto. Versículo 13. Vejam só. E não somos como Moisés, graças a Deus, que punha um véu sobre a sua face. Olha aí, ó. Na nossa face, amados, não tem véu, graças a Deus, já foi retirado. Para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era, mais uma vez, está sublinhado aí, transitório. Então Moisés botou um véu no rosto dele por causa do brilho, mas era um brilho transitório. Ele colocou para que os filhos de Israel não olhassem aquele brilho. Ou seja, o véu é um sinal, é um símbolo, é uma metáfora para nós hoje de impedimento. O véu não permitia enxergar o brilho. Então quem tem hoje um véu na sua face, assim como Moisés tinha, também não consegue enxergar o brilho da graça. A metáfora é mais ou menos esta. É esta, na verdade, né? Então Paulo está dizendo, olha, Moisés colocou um véu. Esse véu impedia as pessoas de olharem.
E o véu hoje de Moisés impede o povo de olhar a verdade. Por isso que as pessoas hoje estudam, fazem seminário, estudam 20, 30 anos e não sei o quê, e faz teologia, PhD, THD, LDCT e não sei o quê, um montão de coisa, e não conseguem enxergar a graça. Por quê? Porque tem um véu. Elas têm conhecimento técnico da Bíblia, têm conhecimento histórico, não sei o quê, mas não conseguem entender a graça, porque tem um véu. 14. Vejam só o 14, hein? Mas os seus sentidos foram endurecidos, foram embotados, foram cegos. A visão espiritual foi cega. Ou cegada, eu não sei se cegado existe, eu não estou lembrado agora. Mas foi tornado cego, vamos dizer assim, né? Porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento. Olha aí. O qual foi por Cristo abolido. Existe um outro argumento aqui, né? Principalmente dos sabatistas, que eles dizem que na verdade o que foi abolido foi o véu, não o Velho Testamento. Eles também fazem essa separação. Um véu é uma coisa, né? O véu impedia as pessoas de olharem nos mandamentos, mas o véu foi abolido. Agora nós podemos ver os mandamentos. Olha só, amados, como eles são astutos e enganadores. Eles retiram os versículos do contexto para dizer isso. Foi o véu que foi abolido, não o Velho Testamento. Porque o véu impedia as pessoas de verem o brilho de Moisés. Agora, sem o véu, você consegue ver. Mas, amado, se você colocar no contexto, você vê que o brilho aqui não é de Moisés. O brilho é da graça. Porque o brilho de Moisés é transitório, o da graça permanece. E outra coisa, o véu vem em função de quê? Vamos lá, vamos raciocinar. O véu vem em função de quê? Paulo diz o quê? Que o véu... Até hoje o mesmo véu se levanta na lição do Velho Testamento. Então o véu, os olhos dos espirituais do povo de Deus ficam encobertos por meio de quê? Do Velho Testamento. Então, na verdade, o véu e o Velho Testamento são a mesma coisa. Porque um vem em função do outro, ou seja, a cegueira espiritual vem em função do Velho Testamento. As pessoas aí fora, quando elas ressuscitam o Velho Testamento, elas estão colocando um véu nos olhos delas e das outras pessoas. Então o Paulo diz, este véu, e consequentemente o Velho Testamento, ou vice-versa, foi por Cristo abolido. O fim da lei é Cristo. Foi abolido. Então essa história de lei moral, lei cerimonial, isso não existe. Lei é lei. Existem aspectos morais? Claro. Existem aspectos cerimoniais? Claro. Mas a lei é uma coisa só. Foi gravada com letras em pedras. E depois teve um desdobramento. Até que se chegou em 613 mandamentos. Agora, você vai se colocar debaixo disso? Se você dá dízimo, você tem que cumprir todos os outros mandamentos. São 613. Se você faz jejum, você tem que então cumprir os outros. Se você come Páscoa judaica, tem que cumprir os outros. E por aí vai. Se você guarda o sábado de 24 horas, você tem que cumprir os demais mandamentos. Então as pessoas ficam nessa, né? Mas Cristiano, quando Deus estabeleceu a lei, ele disse que ela é eterna. Amado, a lei é eterna. Mas ela está agora aqui. Vocês estão compreendendo? Não são mais 10 mandamentos escritos numa pedra. Entendem isso? A lei de Deus está aqui agora. Ela é eterna, continua sendo eterna. Só que mudou o pacto. Vocês entendem? A lei de Deus é eterna. Ela está aqui no coração. Mas o pacto é outro. O pacto não está mais fundamentado em letras escritas em pedras, em mandamentos colocados, alinhados, né? Primeiro mandamento, segundo... Não, está tudo aqui no nosso coração, é o amor. Então o Novo Testamento, ele veio substituir o Antigo. Diferente do que muitos defendem, o Novo Testamento, ele não é um aprimoramento do Velho. Não, ele é novo, ele é outro, ele é substituto. Hebreus 8, 6 e 7. 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles aqui são os sacerdotes da lei, tá?
Então o ministério de Jesus, que Jesus recebeu, é superior ao ministério dos que defendem a lei, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, etc. Assim como também a aliança que ele é mediador, a nova, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Versículo 7. Vejam que a nova aliança substitui a antiga. Pois, se aquela primeira aliança, a lei, o velho pacto, o antigo pacto, que veio por Moisés, se aquela fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Você vê que a nova aliança substituiu a antiga? Por quê? Porque a antiga era defeituosa. Se ela fosse perfeita, não precisava ter outra. Mas a lei foi imperfeita porque ela era aplicada pela carne. Vocês entendem isso? Então está muito claro que Paulo não era defensor dos 10 mandamentos, como alguns dizem. Paulo defendia os 10 mandamentos. Negativo. Ele deixou claro, a nova aliança substituiu a antiga. A lei que foi gravada com letras em pedras, os 10 mandamentos, era um ministério de morte e de condenação. Então, amado, não tem essa que... alguns dizem, mas Paulo guardava sábado. Amado, olha só. Paulo não guardava sábado coisa nenhuma. Só que o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele se fez de fraco para ganhar os fracos, como ele dizia. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que muitas vezes ele se colocava debaixo da lei para aqueles que estavam debaixo da lei, para tentar ganhar aqueles irmãos. Mas ele diz, embora eu não esteja debaixo da lei. Paulo deixa isso claro. Eu não estou debaixo da lei, mas eu me colocava muitas vezes. Porque, veja bem, o Paulo, quando ele ia pregar para os judeus, muitas vezes ele fazia isso nos sábados. Porque era quando os judeus se reuniam. Eles cumpriam a lei ainda naquela época. Então, se ia na sinagoga, os judeus estavam lá, no sábado, guardando o sábado e se reunindo, era a prática deles. Então, Paulo aproveitava. Mas não é que ele guardava o sábado. Amado, Paulo não defendia sábado. Gálatas 4, versículos 9 até o 11. Gente, o esboço está grande, o horário está avançado, mas eu peço paciência para vocês, tá? Vamos aí até o final. Gálatas 4, versículos 9 até o 11. 11. Mas agora... Paulo falando aos Gálatas, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, porque Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Aí Paulo pergunta de maneira retórica, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, Paulo está falando da lei, das obras da lei, aos quais de novo quereis servir, Gálatas? Vocês conhecem a Deus, foram conhecidos por Deus antes. Como é que vocês querem voltar de novo aos rudimentos fracos e pobres da lei? Agora veja o que ele diz nos versículos 10 e 11. Vejam só, amados. 10 e 11. Guardais dias. Amado, vamos lá. Vamos lá. O Paulo está falando de quê aqui, meu irmão? Primeiro ele chamou o quê? De rudimentos fracos e pobres. A lei, obras da lei, mandamentos. Agora veja o que ele diz. Guardai dias. Gálatas, vocês estão guardando dias, e meses, e tempos, e anos. Aqui Paulo está falando das cerimônias judaicas, das festas judaicas. Os Gálatas estavam guardando tudo aquilo, observando sábados. Veja o que Paulo fala. Eu receio de vós que não haja eu trabalhado em vão para convosco. Em outras palavras, em uma outra tradução, Paulo está dizendo que eu espero que não tenha trabalhado em vão para vocês. Porque eu estive muito tempo com vocês pregando a graça, levando o evangelho, vocês foram criados na graça, agora vocês estão guardando dias. Pergunta, o apóstolo Paulo era a favor de sábados? Eu acho que está muito claro que não, né? Muito claro que não. Paulo puxou a orelha dos Gálatas porque eles estavam guardando dias. Está claro isso aí. Amado, foi por Cristo abolido, velho pacto, cerimônia, lei moral, lei cerimonial, tudo isso caiu por terra. O que está no nosso coração agora é a lei do Espírito da vida. É a nova aliança. Não mais um ministério de morte, de condenação. Sabe? Tem esse negócio de que o fim da lei é um objetivo. A lei Jesus era o objetivo, não o término. Não, o sentido é término. O sentido é o limite. Jesus foi o limite. Jesus se manifestou, pronto, acabou a lei. A lei cumpriu o seu objetivo, acabou, ponto final.
É muito claro isso. É indiscutível que a lei terminou. Nós somos agora ministros de um novo pacto. 2 Coríntios 3:6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. Gente, letra mata não são o texto, não é o texto bíblico, vamos dizer, as cartas de Paulo, o ensinamento da graça. Letra aqui é a lei. A letra mata, o Espírito vivifica. Então, quando você for falar da graça com alguém, começar a mostrar na Bíblia os textos, provavelmente alguém vai dizer isso para você. Ih, irmão, o irmão está muito na letra, a letra mata. Não, a letra que mata é a lei. A lei de Deus nesse novo pacto está gravada em nossos corações. Jeremias 31, do 31 ao 33. 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Olha aí a promessa do Senhor no antigo pacto. Isso já se cumpriu. E que farei uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá. Olha, o Senhor falando por meio de Jeremias. Versículo 32. Agora veja o que ele diz, gente. Aqui você vai notar que realmente Deus está falando de algo novo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, a lei de Moisés, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. 31. Veja o 31, amado. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Mas esta é a aliança, a nova, que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Pegou aí ou não? Onde é que está a lei agora? No coração? Escreverei no seu coração. Não são 10 mandamentos mais escritos em pedras, amados. É no coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Amados, Senhor Deus é o nosso Deus, e nós somos dele. Porque ele colocou a lei dele em nosso coração. Não a lei de Moisés, não os 10 mandamentos, não lei cerimonial, lei moral, nada disso. É a lei do Espírito da vida. É a lei da nova aliança, é o amor. Está aqui revelado em nosso coração pela palavra. E isso, obviamente, inclui, né, essa abolição toda da lei, esse abandono da lei e das obras da lei. Claro que isto inclui o sábado. Amados, os sabatistas têm muitos argumentos. Vocês pegam, eles têm muitos estudos aprofundados. E vai daqui, vai dali. Nós conseguimos derrubar todos os argumentos deles sobre o sábado com um único pensamento. O que o sábado é? O sábado é o descanso, correto? O sábado para o descanso. Esse sábado, que é uma alusão ao sétimo dia que Deus descansou, que na verdade o sétimo dia de Deus que descansou era também uma alusão à graça, na verdade. Né? Porque se você for pensar bem, Deus não precisa de descanso. Então isso é o quê? É uma metáfora. Deus descansou no sétimo dia da criação. Na verdade o sétimo dia é a graça. O sétimo dia é o dia que estamos vivendo, já estamos nele, inclusive. Já estamos no sábado. Entende? O sábado é todo dia para nós, amado. O sábado não é um dia de 24 horas. Por quê? Porque o sábado é Jesus. Lembra-se do que Jesus falou? Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Encontrareis o quê? O quê? O quê? Descanso para as vossas almas. O que Jesus falou? Vocês vão encontrar descanso em mim. Ou seja, quem é o meu descanso? É eu ficar um dia de sexta à noite, o Shabat, né, é isso. Né, inclusive os adventistas e todos os sabatistas e os que guardam a lei, os judeus até hoje, eles têm isso. O sábado é o quê? É sexta-feira à noite, a partir mais ou menos das 18 horas, o pôr do sol, até o sábado, né, às 18 horas. Tá bom? O pôr do sol de sexta para o pôr do sol de sábado. É o 24 horas. Eles pensam que isso é o descanso. Era nos 10 mandamentos. Entende? Mas na graça o descanso é Jesus. E em Cristo nós estamos todos os dias. Não faz sentido guardar um dia de 24 horas.
Por isso que Paulo ficou aborrecido com os Gálatas. Ô Gálatas, vocês estão em rudimentos fracos e pobres? Guardais dias e meses e anos, ô Gálatas? Nosso sábado é Jesus. Nosso descanso é o Senhor. Então, amado, qual é a pergunta do tema do nosso estudo de hoje? Cristo é mesmo o fim da lei? Resposta: sim, é. A lei acabou nele, agora nós vivemos guiados pelo Espírito. Não servimos mais a Deus na velhice da letra da lei, porque a letra mata. Nós vivemos na direção do Espírito Santo.